Seguinte, acho muito interessante de trazer aqui o anúncio do Gold Card. Você viu isso, Rodrigo? Eu vi sim. Um cartão de ouro, o Chico Sá. É bizarrice, né? É surreal a história, mas vai permitir a compra de residência americana por 5 milhões de dólares. É basicamente... dá uns 28 milhões de reais. Pega o seu dinheiro no banco e compra logo esse cartão aí. Vou. Faz logo. Não, eu prefiro ir morar em Nova York do Maranhão. Só que se ganhar esse Gold Card, você vai ter que ter a imagem do Trump no primeiro plano. Deixa ali assim, a gente tem a imagem, né? Eu acho que vale a pena a gente colocar aqui na tela lá. A imagem do Trump. Aí no fundo tem a Estátua da Liberdade. Enfim, e aí vai começar essa venda na semana que vem, tá? Ô Gabi, eu estava comentando mais cedo lá no ICL Urgente que os Estados Unidos se apresentaram ao mundo desde a independência, em 1776, lá, 250 anos atrás, com a ideia de liberdade, com a ideia de que o cidadão pode construir soberania. Né? Na época, os Estados Unidos ficaram independentes do rei da Inglaterra, que era o personagem mais poderoso do planeta. Então, a possibilidade de que você pode construir, a partir da vontade do cidadão, uma nação, né? A partir da ideia de liberdade e tal. Se é ou não verdade, isso fica para um outro momento. Mas o fato é que isso desaparece nesse momento, quando os Estados Unidos, em vez de vender a ideia de liberdade, de democracia, estão vendendo a ideia, entre para o clube dos milionários. Só alguns, pouquíssimos. Compre o cartãozinho e entre para o clube dos milionários. É um clube dos milionários que nem é mais uma república direito, porque mistura o símbolo do país com a cara do presidente. É uma mistura completa, parece aqueles imperadores romanos na fase da decadência, né? Que nomeiam o cavalo para o Senado. É mais ou menos isso que ele está fazendo, é uma bizarrice, e é uma bizarrice que chama a atenção, mas que tem um sentido. Cris, Chico, Gabi, todas que nos acompanham e todos. O mercado lá nos Estados Unidos está desabando há 3 dias. Está em pânico. A gente está olhando a retaliação da China, a retaliação da Europa, tudo isso é importante. A Bolsa já é a maior queda desde a pandemia, equivalente à pandemia. Então, é muito grave para o público interno nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, pouquíssima gente investe na Bolsa. A verdade é essa, né? Pouca gente. Lá nos Estados Unidos, a classe média tem o seu dinheiro na Bolsa. Exatamente, por isso que eu citei a Bolsa, porque está todo mundo lá. Então, é importante esse contexto. O Trump está mostrando esse cartãozinho para tentar tirar a atenção do noticiário, para ganhar a atenção. Falar, não falem da Bolsa. Olha o Gold Card aqui para vocês e tal. Tentar mudar o noticiário. Mas o fato é que a popularidade dele já estava em baixa antes do tarifaço e a tendência é que continue desabando. É um momento perigoso de instabilidade. Ele vai tentar segurar no gogó, porque ele está gerando instabilidade, recessão e inflação, tudo ao mesmo tempo, Gabi. E vamos ver como é que o público interno, inclusive os republicanos, reagem a ver o seu patrimônio se desfazer na Bolsa em 3, 4 pregões. Né? É muito grave a situação. Cris, eu vou passar para você. Eu posso só trazer aqui a fala do Donald Trump na rede social dele, a Truth Social, né? Ele disse o seguinte: aos muitos investidores vindo aos Estados Unidos e investindo enormes quantidades de dinheiro, minhas políticas nunca vão mudar. Esse é um ótimo momento para ficar rico. Mais rico do que nunca antes. Mas, quer dizer... Como, assim, gente? Uma dissociação da realidade. Vai quebrar o império, como eles chamavam. Está quebrando a banca lá, Cris. Ele está quebrando a banca. Cris. O declínio do Império Americano, né? Volto a falar do nome daquele filme que é tão feliz, tão certeiro. Olha, esse negócio, quando eu vi esse cartão do Trump, é coisa de presidente de república bananeira, de caudilho, né? De caudilho de república bananeira. O narcisismo dele não tem limites, não tem limites. Isso é coisa daqueles demagogos, assim, sabe? Em último grau. Uma confusão entre público e privado, né? Porque isso parece um cartão de crédito, uma coisa assim de negócio privado, né? Que você faz com uma empresa, sendo que é uma iniciativa do governo para atrair gente que tem muito dinheiro para abrir empresas lá nos Estados Unidos, né? É um visto especial para quem pode, claro, não só para quem tem essa quantia toda, né, mas para quem vai abrir empresa, algo assim. E é investir mesmo, né, na sociedade de classes, né? Os ricos, os muito ricos, cada vez mais muito ricos, né? E o resto.
Isso é o Donald Trump, isso é o Elon Musk, isso é toda aquela corriola dele que está em volta dele na Casa Branca. O que me surpreende muito, eu sei que tem pouco tempo, mas é que em tão pouco tempo ele fez tanta coisa para botar esse país de pernas para o ar. Eu confesso que me surpreende muito a falta de reação da sociedade norte-americana diante desses desmandos do Trump. Se não exatamente falta de reação, eu acho que eu estou exagerando, porque a gente tem visto, por exemplo, algumas manifestações. O judiciário, evidentemente, tem tomado decisões importantes e está funcionando como uma barreira de contenção, né, um dique de contenção importante contra essa avalanche Trump. Mas eu falo da gente comum, das pessoas comuns, de irem para a rua. A gente já viu em outros momentos o vigor da sociedade civil americana nas ruas protestando contra esse tipo de desmando, né? E dessa vez, a própria reação da oposição institucional, né, do partido tradicional de oposição, no caso, quando os republicanos estão no poder, que são os democratas, uma reação também muito aquém do que eles deveriam fazer para se opor a medidas tão drásticas, né, tão violentas, né, que o Trump está tomando. E da sociedade civil americana, né? A gente tem exemplos históricos nos Estados Unidos, né, do povo na rua, né, a luta pelos direitos civis, a oposição à guerra no Vietnã, a luta contra o racismo, uma coisa mais recente, né, com aquele movimento Black Lives Matter. Então, eu confesso que eu estou surpresa com uma certa paralisia da sociedade norte-americana, e estou falando isso também porque tenho amigos lá, não só brasileiros que vivem lá, mas americanos, porque eu morei lá há algum tempo, e conversando com eles, eles me passam essa percepção mesmo de uma paralisia, de uma falta de iniciativa. Eles não estão, a sociedade civil norte-americana não está sabendo se contrapor à violência dessas medidas, né, a intensidade com que essas medidas têm sido tomadas e a rapidez dessas medidas que o governo Trump vem tomando, e isso, para mim, de fato, é muito preocupante. Eu creio, Cris, que ainda esteja meio em pânico, meio paralisado com as medidas. Mas não vamos demorar a ter, eu acho que, manifestações, porque a sociedade norte-americana já vem de um sufoco econômico muito pesado. O Trump ganha a eleição exatamente por isso. Pela imagem, né, de que o Biden permitiu que a inflação se descontrolasse, né? Exatamente, que os empregos fossem embora e tal. Então, eu acho que não vai demorar muito. O que tem, assim, de alento, tem os comícios lá do senador, do Bernie Sanders, que já tem sido um alento ali, já tem juntado muita gente. E a justiça, né? Só que a justiça, agora, não tem mais... por exemplo, juiz de primeira instância, o Trump simplesmente não obedece mais. Tanto esses juízes tentaram e conseguiram barrar juridicamente essas deportações para El Salvador, a carnificina total mesmo. Mas quem disse que o governo está levando em conta? Passa por cima. Por isso que eu falo do medo de uma volta da extrema-direita para o Brasil, que seja meio Trump, meio Milley, e que não passe mais pela instituição. Sim, eles vão atropelar. Então você pode privatizar por uma medida provisória e não tem mais essa coisa de Congresso, não. Só se tiverem com um Congresso com quase 100% de deputados. Senão, a coisa vai ser feita sem precisar passar por nada. Os Estados Unidos não têm considerado a primeira instância, a Argentina também, assim, embaixo. Quando chega na Suprema Corte, ainda dá uma olhadinha, mas tem passado por cima. Depois a gente vê. Agora, se essas medidas gerarem reação política, né, a popularidade do Trump desabando, as medidas ele está tomando para dar uma resposta para o público que votou nele, né, porque ele prometeu trazer os empregos de volta, né? Então tem que reindustrializar o país. Você cria barreiras para que, em vez de produzir na China, produza nos Estados Unidos. Isso leva 4, 5 anos para você instalar plantas novas, investimentos novos, gerar emprego novo. Então,
ele vai ter um gap aí, um buraco, entre as medidas darem o efeito que ele diz que vai dar. Eu acho que não vai dar, porque pode quem é que... implodir também, né? Pode implodir tudo. Então, ele vai ter que segurar no gogó e vai ter que tomar medidas de força. Esse é que é o risco. Por quê? Como não vai dar certo, vai desabar na economia, ainda não vai dar o resultado prometido para geração de emprego, ele vai ter que arrumar inimigos. E aí vai partir para cima de quem ele puder partir, usando a força militar. Esse é que é o combo perigoso. Toma as medidas, elas não dão resultado, vira desespero, aí ele vai arrumar inimigo externo, como já está. Groenlândia, vai invadir o Canadá, os Estados Unidos precisam se expandir, os nossos inimigos não deixam o resultado aparecer. É um discurso belicista, perigoso e que pode desembocar numa crise realmente sem precedentes, né? Sabe um outro aspecto que eu acho interessante dessa história, quando a gente traz esse simbolismo do cartão, do tal do Gold Card e tal, porque ele está falando, eu quero atrair os milionários, bilionários. Tem uma outra história também, que é um objetivo do Musk, né, que é a partir das ações que ele está tomando, que é aprovar uma lei para reduzir impostos de renda dos 10% mais ricos também da população. Isso foi chamado a atenção, estava lendo uma coluna do James Green, que é especialista, ele é estadunidense, radicado no Brasil, radicado no Brasil, e tem acompanhado de perto todas as políticas do Donald Trump e do Musk também, e ele chama atenção para isso na coluna dele também. Eu acho isso um aspecto importante, porque no fim das contas o Trump está falando com quem, né? É o clube dos milionários, ele tá chamando assim, quem é que tem 5 milhões para comprar, quer dizer, a pessoa, para ter um patrimônio de 5 milhões já são pouquíssimos. Agora, para ter assim sobrando, eu sou um milionário lá na Hungria, eu quero ganhar a cidadania dos Estados Unidos. Quem tem 5 mil? Quantos são? E você atrai muito, sabe o quê? Máfias internacionais. Claro, mafiosos do leste europeu, da Ásia, da América Latina, que querem comprar a cidadania dos Estados Unidos para ganhar a imunidade internacional, né? Então isso sim, sem dúvida, Chico. É atração de máfia. Então é a máfia do dinheiro. Mas isso é um sinal de decadência, porque em vez de você vender futuro, vender perspectiva, vender, olha, o nosso modelo é tão legal, implantem aí também, né? Que era o que eles tentavam vender, né? Da maneira que a gente conhece. Em vez disso, ele está dizendo, esquece, gente, o que vale é a grana. Comprem. Vocês querem virar norte-americano? Comprem. Juntem 5 milhões e venham para cá. Então é nu e cru, não tem filtro, caiu a máscara. É dinheiro puro. E isso, a médio prazo, não para em pé. Isso aí é o fim. Por isso que a partir apesar, né, do Elon Musk ele ser da África do Sul, tudo bem, porque ele é um bilionário. Ele é um bilionário. Ele é o bilionário de estimação do Donald Trump, né, Cris? E ele está fazendo um programa para atrair outros milionários brancos, que ele diz que são perseguidos pelos negros sul-africanos, tem todo esse discurso. É extrema-direita e clube dos bilionários, é um negócio impressionante. Mas fica parecendo que para médio prazo isso não tem saída, né? É um beco sem saída. Não tem menor. Eu acho que essa é uma pergunta, Rodrigo, esse é uma questão que a gente não tem, a gente não sabe para onde isso vai, sabe? É claro que isso em algum momento... as medidas dele vão produzir resultado, né? Espera-se, todo mundo, os economistas todos estão falando que os resultados serão muito ruins, né? Mesmo economistas tradicionalmente liberais, né, na economia estão falando isso. E a grande questão mesmo diante do fracasso dessas medidas, do ponto de vista do cidadão comum, né? Porque os ricos e muito ricos estão sempre protegidos, sempre. Mas o fracasso dessas economias para o cidadão comum, primeiro, quando ele irá acontecer? Quando é que esse efeito vai ser sentido? E como é que o eleitor do Trump, esse homem comum americano que votou no Trump de fato, como é que ele vai reagir? Isso, para mim, é um enigma, sobretudo porque o Trump trabalha com símbolos, né? Com estéticas, culturalmente falando, com signos, né, que ele trabalha, que ele consegue fanatizar esse público dele, né? Uma coisa semelhante com o que a gente viu aqui no Brasil, numa escala que não é a norte-americana, porque a nossa população é menor e tudo mais, tanto é que a gente virou o jogo em 2022, né? Mas quando por tudo que eu estou acompanhando, né, eu sei que as pesquisas estão dando
já dão insatisfação com as medidas econômicas, né? Mas a gente precisa saber se essa insatisfação terá força suficiente para resultar, por exemplo, num processo de impeachment contra ele, né? Isso é um enigma. Ninguém sabe responder a essa questão nesse momento. E isso é muito assustador, porque o grau de incerteza sobre o que pode acontecer num país como os Estados Unidos é muito alto. Isso tem impactos no mundo inteiro, né? Mal comparando, evidentemente. O que a incerteza num país, por exemplo, da América Central, não vou nem falar o nome de ninguém para ninguém se sentir ofendido, mas os países da América Central são muito pequenos, é nesse sentido que eu estou falando. Lá, um país da América Central pode ficar com incerteza durante anos, que não atrapalha ninguém a não ser o próprio país. Nos Estados Unidos, não, né? Esse grau de incerteza nessa magnitude é, de fato, muito assustador para o mundo inteiro. Vamos ver até onde ele vai esticar essa corda. Cris, obrigada por hoje. A gente se vê semana que vem. Obrigado. Valeu. Tchau, gente. Boa noite, querida.